Olha, a gente convidou o doutor Maurílio de Oliveira, do Hospital do Coração. Tudo bem, doutor? Bem. Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado pelo convite. Para um assunto que não é nada tranquilo da gente abordar, Sim. né, doutor? Sim. Morte súbita em bebês. Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Isso. Mas a questão é, existem 5 fatores em que o bebezinho pode sofrer com isso. Então, falar de morte súbita, como você falou, é muito difícil, né? É uma síndrome, chama síndrome da morte súbita, onde a criança está saudável, deita e, infelizmente, morre subitamente. Ninguém sabe muito direito o porquê. Talvez alguma alteração de tronco cerebral, alguma alteração cardíaca. A frequência é muito variável, as estatísticas são variáveis. A gente tem estatísticas de fora mostrando 1 a 5 crianças a cada 10 mil. Crianças saudáveis. Além do berço, o doutor me contou que existem outros então, fatores. Né? Tudo que a gente fala, assim, a gente não quer alarmar, não é nesse sentido, mas é no sentido de trocar conhecimentos, né? Tá. E existem algumas coisas que a gente pode fazer como pai, como mãe, que diminuem muito a incidência da morte súbita. Por exemplo, a posição de dormir. Essa seria uma delas. Vamos falar um pouquinho com a posição de barriguinha para cima. É o melhor. É o melhor. Antigamente achava que não, que o bebê podia engasgar, né? Isso. Antes, até a barriguinha para baixo. Hoje sabe-se que a orientação é barriguinha para cima. Isso é estatisticamente comprovado que diminui muito a morte súbita. E tem gente que coloca o bebezinho assim, né? Vamos virar esse bebezinho aqui, coloca ele de ladinho. Isso. Então, falando de posição de dormir, então, falando de berço, né? A gente como pai e mãe, o que a gente pode fazer para prevenir morte súbita? Então, primeira coisa, essa que você está colocando aqui. A posição de barriga para baixo não é a posição indicada. A posição indicada é barriga para cima. Essa é a orientação para baixo, oficial. ele pode engasgar com mais facilidade? Há um aumento da estatística de morte súbita nas crianças que estavam dormindo de barriga para baixo. Não é que a criança engasga, gente, é que há um aumento dessa estatística. Aumento, justo. Entendeu? Justo. Agora, isso é uma das coisas, porque no berço, a criança ela pode asfixiar. E é isso que a gente tem que ir em cima em termos de prevenção. Por exemplo, esse é um berço, a gente chama de clean, o mais limpo possível. Certo. Então, aquela história da gente colocar travesseiros, cheirinho, bichinho de pelúcia, o anjinho no cantinho. O anjinho no cantinho. Isso é totalmente errado. Isso sim aumenta a chance da morte súbita. Porque a criança, ela vai crescendo, ela pode enrolar, pode asfixiar, pode engolir. Então, a história de criança, berço cheio de coisas, é muito bonito. É lindo, mas não é legal. Não é nada funcional. A gente orienta justamente o contrário. Né? Então, você veja bem aqui. Você tem um colchão que está rente, então você não tem onde a criança bater aqui, o tamanho em torno de 6 centímetros, os braços fixos, não ter aqueles adaptadores que falam que são protetores, mas na realidade, batidinha pequenininha que não faz nada para a criança. Agora, aquele protetor a criança pode se enrolar, a criança pode usar como degrau, Entendi. mas principalmente asfixia, ela se enrolar nas coisas. Entendi. Doutor, além do berço, que mais? Tabagismo? Tabagismo, não só tabagismo quanto outras drogas, né? A incidência nas crianças com morte súbita, você vê então posição, você vê tabagismo ou outras drogas, idade materna, gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. Quanto mais novinha é a mãe, 12, 13, 14 anos, a incidência é maior. Entendi. E o fator que a gente sempre bate como fundamental é a criança que mama leite de vaca e não o leite materno, a incidência é maior de morte súbita. Sério? Sim. O aleitamento materno, se a gente puder, aleitamento materno, esse seria o nosso grande, né? Então, a criança que mama exclusivamente até o 6º mês do peito, ela tem N fatores de ganho, né? E entre eles, um deles é a diminuição da chance de morte súbita. Então, o quanto puder amamentar o leite materno, melhor.
morte súbita, a diminuição seria uma das coisinhas. Na realidade, tem N ganhos, né, da criança que mama. Qual seria a tua maior dica, então, doutor, para os pais, para as mães que estão assistindo agora? Estão pegando todas essas dicas, né, e preocupados com a segurança do bebê. Gente, quando a gente fala de segurança, a gente tem que falar de prevenção. Prevenção. Nós estamos falando algumas coisinhas do berço, no sentido que são coisas que a gente pode fazer para prevenir. Criança precisa ser observada, criança precisa ser bem alimentada. O leite materno a gente sempre incentiva, porque é o grande benefício das crianças, né? Mas falar de acidentes chama-se falar de prevenção. É isso que a gente tem que investir. Perfeito. Obrigada, doutor Maurílio. Deus abençoe, viu? Vocês também. Obrigado, bebê. Gente, pensa num bebê pesado. O Edu trouxe esse bebê aqui. Eu falei, gente, vai ter um peso. Esse é um manequim de reanimação, né? Onde usa-se para fazer o treinamento de reanimação das crianças. Entende? Por isso que ele é pesado assim, Por isso que é pesado ele assim. É todo condensado. Eu achei que fosse uma boneca, peguei com pouca força aqui. Obrigada, doutor. Obrigado.